Olha, vai acontecer um encontro, a quarta edição do Encontro de Conselheiros da Juventude aqui no estado do Piauí. E nós estamos recebendo aqui o Marcos Barão, que já está aqui conosco. Ele é presidente do Conselho Nacional da Juventude, o CONJUVE, e vai conversar um pouco conosco a respeito da importância de se ter debates e da formação desses conselhos no Brasil para discutir estratégias que possam incluir a juventude. Marcos Barão, boa tarde. Presidente, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado, Joelson. Estou feliz de estar aqui com vocês. Agradecer ao Jornal do Piauí, agradecer ao governo do estado do Piauí, o meu amigo Vicente, que nos recebe hoje. Trago um abraço do Conselho Nacional da Juventude aqui. Tá certo. Olha, o Conselho Nacional da Juventude, que hoje é composto por quantas pessoas? Bom, o Conselho Nacional da Juventude é um espaço de participação e controle social para a política pública de juventude. Ele reúne hoje 30 membros titulares e 30 membros suplentes, divididos entre membros da sociedade civil e também membros do poder público. Tá. Qual é o objetivo central? Só porque vocês fizeram um estudo, um atlas, que aponta um pouco para a realidade da juventude nesse pós-pandemia, né? Exatamente. Nós realizamos tanto o Atlas das Juventudes quanto a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, que nesse caso especificamente fez uma reflexão sobre os impactos da pandemia na vida de jovens. Na pesquisa Juventudes e a Pandemia, a gente mobilizou 68.114 jovens de todos os estados do Brasil, de todas as unidades da federação. E esses estudos eles são importantes para que a gente consiga formular política pública com base em evidência. 68 mil jovens para fazer o trabalho de levantamento, é isso? Na verdade, foram 68 mil jovens que participaram com a gente dessa pesquisa, dizendo quais são os impactos da pandemia nas suas vidas. Ouvidos. Exatamente. Da pandemia nas suas vidas e como percebem também os impactos da pandemia na sociedade. Isso é muito importante para a gente reunir uma base sólida de evidências que seja capaz de apoiar quem toma a decisão nesse tempo tão difícil de pandemia. E qual foi a principal conclusão a que chegou o Atlas? Olha, no Atlas das Juventudes, aí tem duas pesquisas, acho que é importante mencionar. Tem o Atlas das Juventudes, em que a gente olha para os desafios dessa que é a maior geração de jovens da história do país. Então, quando a gente olha para o Atlas, nós temos a maior geração de jovens da história do país. Em termos absolutos? Em termos absolutos. Quantidade de pessoas, é isso? E proporcional também, porque a gente vive um fenômeno chamado bônus demográfico. É quando a gente tem uma parcela muito significativa da população que chega na fase de juventude, que é a idade economicamente ativa, apta a produzir, consumir e a exercer plenamente suas funções na sociedade. Então a gente veio de uma população brasileira que era formada por muitas crianças. Nesse processo de envelhecimento a gente entra no bônus demográfico e o fato é, e essa é uma das principais conclusões do Atlas, que quando a gente tem a capacidade de investir nas políticas públicas, proteger e garantir os direitos dessa população, a gente, num contexto de bônus demográfico, a gente pode conquistar uma segunda metade de século com uma população mais educada, com redução das desigualdades, com desenvolvimento sustentável. Agora, além de isso ser uma janela de oportunidades, a gente tem que enfrentar os desafios da violação constante dos direitos dessa população. Então, a gente hoje tem a maior taxa de desemprego entre a população jovem, 30%. Desde que a gente começou a monitorar esse dado, nunca a gente teve uma taxa tão alta, que é mais que o dobro da taxa média da população geral. Que é de 15% para a população geral. Exatamente. Um pouquinho até menos, né? 12, alguma coisa. Aumentou agora, mas a gente está com 30% de desemprego entre a população jovem. A evasão escolar, que custa 220 bilhões de reais para o país. Então, essas violações, elas colocam em risco o presente e o futuro comum de todas as pessoas. E, por último, na perspectiva do Atlas, a gente também entende o senso de urgência, porque o envelhecimento da população ele continua. Então, hoje a gente já está num declínio da população jovem, num envelhecimento acelerado. A gente vai envelhecer em 30 anos, o que países como a França demoraram 100 anos para envelhecer por conta da dinâmica populacional deles. E se a gente não fizer os investimentos agora, amanhã é tarde demais. Então, no Atlas, a gente tem esse olhar populacional. Agora, rapidamente, do Juventudes à Pandemia, eu destacaria dos impactos 3 elementos fundamentais. O primeiro é o impacto na evasão escolar. A gente hoje tem o potencial de 43% de jovens dizendo aí que já pensaram em parar os estudos. Tá, podemos afirmar então que essas medidas híbridas de distanciamento, de teleaula, nada disso funcionou? Olha, sem elas teria sido pior. Mas quando a gente pergunta para os jovens, e ainda mais no contexto que a evasão custa 220 bilhões de reais para o país, que quando o jovem para os estudos, a gente tem uma redução média de 5 anos na expectativa de vida, uma perda de renda de quase 30% ao longo da sua vida também do jovem que evade da escola. Então a gente sabe que isso é um risco muito grande. A gente pergunta por que ele parou de estudar no meio da pandemia ou por que já pensou em parar de estudar. Primeira resposta, 21%, nós precisamos complementar a renda. Então, a gente vê o impacto econômico também nesse processo. Segunda, 14% tem a ver com o que você falou, que é não conseguir lidar com o ensino remoto. É difícil.
muito difícil. A gente tem desafio de conectividade, o ambiente adequado. E o terceiro, a saúde, com destaque muito grande para a saúde mental. Então a gente tem visto isso no Brasil, a saúde mental já era um tema importante e agora se agrava ainda mais. Tá, então o que você está me dizendo, em outras palavras, é que o Brasil vai sentir as sequelas disso quando essa juventude estiver na sua fase áurea de mão de obra. Exatamente. Quando for ela a responsável pela centralização da produção de riquezas, assim, porque ainda não chega a ser nesse patamar. Há como corrigir isso? Sim. A gente precisa corrigir isso, porque senão a gente está condenando o futuro do país. Porque a gente vai ter uma população mais envelhecida, com menor capacidade produtiva, com uma economia de menor valor agregado, menos qualificação. Então a gente ganha muitos passivos sociais, sobrecarga de serviços públicos, por exemplo, de saúde, e da própria Previdência, que já enfrenta vários desafios. Então precisa ser agora. Então o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é investir massivamente na educação. A gente precisa tomar cuidado agora com essa retomada das aulas. A gente precisa ter um plano de retomada. Então não é só falar, vamos retomar. Precisa de um plano que seja intersetorial, que compreenda os protocolos de segurança, que avance na vacinação, mas também que compreenda a questão do saneamento básico na escola, para que você consiga também adotar as medidas de segurança adequada, os investimentos certos. Então, o plano ele precisa de investimentos. Tá, não dá para ser a educação de como era antes da pandemia. Não dá. Tem que ser com uma abordagem nova para garantir essa compensação. E com um plano de retomada. E isso a gente precisa. E a gente precisa também pensar urgentemente em políticas para a inclusão produtiva de jovens. A gente não pode continuar com essa alta taxa de desemprego na população jovem e o que o Banco Mundial chama de desengajamento juvenil, que é a ausência da participação na economia como poderia fazer, porque a consequência disso a gente já vê. É a precarização da relação de trabalho, é a uberização do que a gente tem chamado aí. Então, isso é importante, porque senão a gente acaba excluindo economicamente essa parcela da população e as sequelas não são para agora. E às vezes eu vejo muito o mercado, a sociedade mesmo, olhar para os jovens e qualificá-los como os melhores jovens, aqueles mais, sabe, rotular as pessoas e qualificá-las, quando elas têm características que são avante das suas idades. Então, o bom jovem é aquele que, aos 21 anos, já conseguiu uma vaga de trabalho com um nível de qualificação lá em cima, conseguiu formar-se numa universidade num tempo recorde, porque aí agora já é um gênio. Primeiro, é difícil encontrar pessoas assim. E depois, eu acho que é preciso manter a característica do jovem como ele é. Um jovem que ainda está em busca de um bom entretenimento, que está despertando para a importância da educação. O Conselho tem essa preocupação com essa outra face, aquilo que seria a parte lúdica da vida de um jovem, a diversão e o acesso a alguns bens e produtos que lhe garantem uma vida de lúdica também? Sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar, porque isso é um direito. Então, quando a gente olha para o Estatuto da Juventude, que é a Lei 12.852 de 2013, então, se você é jovem e não ouviu falar do Estatuto da Juventude ainda, eu te convido, porque essa é a nossa carta de direito, é a sua carta de direitos, a minha carta de direitos, e ela fala exatamente sobre isso. A gente vê, sim, que o direito à profissionalização, trabalho e renda é um direito que conta no Estatuto. O direito à educação de qualidade é um direito que já é garantido pela Constituição e reforçado pelo Estatuto. Mas o direito ao desporte, ao lazer, o direito à cultura, à comunicação, à liberdade de expressão. Inclusive, é muito oportuno a gente estar falando sobre o Estatuto aqui agora, porque na semana passada, no dia 5 de agosto, nós completamos 8 anos do Estatuto da Juventude, que precisa ser divulgado, precisa ser defendido, precisa ser efetivado, porque aí a gente começa, Gerson, como você fala, isso é muito importante. O desenvolvimento ele tem que ser integral. Sim. Você não pode desenvolver só parte da sua vida. E aí a gente começa a diferenciar uma coisa que é benefício é diferente de direito. Então, não é um benefício você ter o esporte, o lazer. É um direito da juventude. Não é um benefício você ter educação de qualidade. É um direito da juventude. E a gente precisa, nesse momento de grande desafio, estar muito consciente de quais são os nossos direitos. E, nesse caso, podem contar com o Conselho Nacional da Juventude nessa promoção e divulgação. Vou falar um pouco do encontro que acontece no estado do Piauí. É um encontro de conselheiros estaduais, é isso? É um encontro que reúne gestores municipais de juventude, está sendo liderado pela gestão estadual de política para a juventude, pelo Vicente
tem sido um grande parceiro nosso nacional. A gente aprende muito com o trabalho que tem sido feito aqui, mas também com conselhos e a promoção da criação de conselhos municipais de juventude. Então, nesse fórum, é um fórum estadual de gestores municipais de política para a juventude. É o objetivo de encontrar soluções para esse público ou ainda de estruturar a rede de atendimento? Olha, na verdade, o governo do estado ele tem um trabalho que é um trabalho municipalista e tem olhado muito para os municípios de interior. Então, já existem muitos municípios que têm políticas sólidas, que têm políticas que já acontecem historicamente, com estruturas físicas ou trabalhos de mobilização. Então, esse tipo de encontro, ele serve para compartilhamento de boas práticas entre municípios, compartilhamento de experiências, conhecimento, formação e, principalmente, para o estado, por exemplo, do Piauí, que é um dos estados do Brasil, um dos poucos, que tem um plano estadual de juventude, possa retomar isso e oxigenar esse processo. É um processo que acontece a cada 10 anos e que está agora sendo mais uma vez revisitado, que é muito importante e é um exemplo para todo o Brasil. Então fortalece as atividades. Sem sombra de dúvidas, até porque a vida das pessoas acontece no território. Então a gente fala da política nacional, mas o jovem, ele vive em um bairro. Ele vive em uma rua, uma cidade. Então, o gestor municipal de juventude é talvez a pessoa que tem a tutela da política de juventude, que tem mais contato com os desafios e as potencialidades cotidianas. O encontro acontece presencialmente, Vicente? Sim. Presencialmente em qual local? Instituto de Educação. Desculpa. Instituto de Educação. No Instituto de Educação Tonino Freire. Isso. Fica ali na Zona Norte de Teresina, no bairro Matinha. Eu quero agradecer a você. Muito obrigado, viu, Marcos? Obrigado. Olha, eu que agradeço pelo espaço. Contem com o Conselho Nacional da Juventude. Nós somos parceiros da Juventude do Piauí. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação aqui com a gente.